Migrar do Corel para o Illustrator é tipo mudar de cidade. Você já sabe se virar numa cidade, mas quando você muda, você fica um pouco perdido. Perde os pontos de referência, não sabe o nome das ruas, não conhece os atalhos. E quando você decide migrar do Corel para o Illustrator, é exatamente isso que acontece. Se você não me conhece, eu sou o Chris e eu quero falar com vocês sobre migração do Corel para o Illustrator. Muita gente me conhece dando dica de Illustrator, mas poucos sabem que eu comecei no Corel. Sim, o primeiro programa que eu aprendi foi o Corel. Já faz um bom tempo que eu migrei, mas eu tive essa necessidade por integração. Sim, eu já estava trabalhando com Motion Design e eu precisava integrar o CorelDRAW com Photoshop, After Effects, Premiere e tudo isso era muito frustrante. Só uma coisa era mais frustrante do que isso. Abrir o Illustrator e levar uma eternidade porque eu fazia em poucos segundos no Corel. Nesse vídeo eu vou relembrar um pouquinho de tudo que eu passei nessa época e fazer um comparativo entre os dois para facilitar para você. Sim, eu vou lhe mostrar como migrar do Corel para o Illustrator sem surtar ou chorar. Mas, igual quando você inventou que queria fazer pão. Mãe, aqui é design, tá? Mas assim, de qualquer forma, ela tá certo. Quando eu comecei a fazer pão, não saía nada que prestava, era difícil. Hoje em dia o negócio funciona muito mais dinâmico, fácil. Nesse vídeo você vai conhecer os conceitos mais básicos e fundamentais do Illustrator, que é a navegação, e lógico, comparando com o Corel, vamos falar de nomenclatura, ou seja, algumas variações de linguagem dentro das opções do Corel e do Illustrator, para você se encontrar mais facilmente. Vamos traçar algumas estratégias para você trazer os seus conhecimentos prévios de Corel para dentro do Illustrator, e vamos falar de algumas ferramentas do Illustrator que vão fazer os seus amigos do Corel perguntar: Como é que você fez isso? E o melhor, vamos utilizar todo o seu conhecimento prévio de Corel para facilitar essa migração. Mas antes, deixa eu te contar um negócio. A migração, às vezes, ela é chatinha, complicada, desmotivadora. E algo simples que demoraria 2 ou 3 minutos podem levar 10 minutos. Mas é injusto fazer essa comparação inicialmente, afinal de contas, você já está habituado em uma ferramenta e na outra você precisa pegar a prática. Então, para que uma migração dê certo, depende mais de você do que da ferramenta. Sim, vai depender da sua persistência. Aposto que se você utilizar o Illustrator durante um mês, direto, contínuo, você já vai se adaptar. E depois de meio ano já vai ser meio que inconsciente. Tudo vai rodar automaticamente. Sim, isso aconteceu comigo e é claro que vai acontecer com você. O que eu fazia antigamente em 1 hora no Illustrator, hoje eu faço em questão de 10 minutos e olhe lá. Chris, igual quando você aprendeu a usar um micro-ondas? Mãe, eu tô gravando, mas assim, ela tá certa. A gente vai se adaptando ali com os teclados, já sabe fazer, não precisa nem pensar, é só agir. Uma das maneiras para facilitar sua navegação dentro do Illustrator é colocar nele os atalhos que você já conhece do Corel. Desse jeito você já vai criando sintonia com os nomes daquelas ferramentas, porque você usou o atalho e já visualizou o que você aplicou. Então você vai se acostumando com os nomes, o que agiliza horrores o seu processo de criação e facilita bastante para você ir amadurecendo nesse processo. Por fim, eu vou deixar um presente para você. Aqui na descrição do vídeo a gente tem um material completo para você instalar os atalhos do Corel no seu Illustrator, um guia comparando as funções, ou seja, em qual menu está e qual que parece lado a lado, uma regra com as ferramentas e os atalhos do Corel para você ir se situando e adaptando com os dois ícones do Corel e do Illustrator lado a lado, mais o atalho. Sim, para você imprimir, colar no lado do seu monitor, assim você não vai esquecer e já vai aprendendo no uso do dia a dia. Para começar, vamos falar de interface. Dá uma olhadinha, ó. Essa é a interface do Corel e essa é a interface do Illustrator. E a cozinha do Corel é tipo a cozinha de uma república que você mora. Tem pouca coisa e você encontra tudo facilmente, sem muito mistério. Já o Illustrator é tipo a cozinha da casa da sogra. Tá tudo organizado, mas é tanta prateleira, tanta coisa que você não sabe onde encontrar. A página inicial aqui do Corel tem muita similaridade com a nossa página inicial do Illustrator. Aqui eu posso abrir arquivo, criar um arquivo novo e diversas outras opções. Então, se eu criar um arquivo novo, eu chego na janela do novo documento, onde eu tenho diversos presets, assim como eu posso configurar a partir de tamanhos, RGB, os DPIs. O Corel tem a mesma questão. Eu posso abrir um documento, abrir um novo, eu tenho os presets. Eu vou abrir um novo documento. Aqui nessa nova janela eu posso configurar com padrões de cores, DPIs, tamanhos, a partir de centímetros, pixels, até muito similar. E eu vou criar, ambas ocasiões, um Stories. Ou seja, em RGB, 1080 por 1920, 72 dpi. Eu tenho alguns presets aqui, ficam tudo na mesma base. Eu tenho site, páginas e tal.
poderia estar procurando aqui. Aqui no Illustrator também vem aqui os usos mais recentes, mas eu posso estar procurando um pouquinho mais definido, como vídeo aqui, ó. Escolher, mas a configuração basicamente é a mesma. Eu posso colocar aqui a altura, tal, com algumas diferenças. Vou criar e aqui também vou pedir para criar. Ele abriu a página com layout aqui. Eu tenho mais abas superiores no Illustrator. Eu tenho a aba aqui que quando eu seleciono aparecem as dicas e também traz outras informações como propriedades, janelas, tudo conectado e a paleta de cores aqui. Além de uma série de recursos correlacionados aqui em cima. Aqui no Illustrator, por padrão, vem desse formato. A gente tem um pouco menos de abas superiores aqui. Temos a aba propriedade, que é bem similar, ó, de acordo com a ferramenta que eu vou adicionar, vão aparecer as opções aqui. Se eu deixar o mouse aqui, ele passa a parte de aprendizagem, que é essa janela aqui, né, ó, com as dicas. Quando seleciono, propriedades padrão, as informações gerais estão aqui. E aqui as relacionadas a objetos, está nessa outra aba aqui, objetos. Essa parte superior, aqui no Illustrator eu posso adicionar como aba controle, que também ó, muda um pouquinho de acordo com as ferramentas. Então é uma conexão, a variação daqui e daqui é bem similar ao que a gente tem na aba aqui e nessa propriedades. As ferramentas também tem a parte de conexão que eu clico, eu tenho mais opções aqui. O Illustrator tem a mesma ocasião, porém o Illustrator esconde uma série de recursos. Isso aqui é um pouco mais editável. Sim, porque eu posso escolher as ferramentas ali e criar minhas paletas de ferramentas e organizar do jeito que eu quero. Enquanto no Corel, ó, eu não consigo tirar a ferramenta daqui ou adicionar ela em outro ponto. Pelo menos não assim de forma tão maleável quanto no Illustrator, que eu basicamente arrasto e remodelo. Assim, ó, aqui eu tenho as ferramentas. Se eu não quero mais essa, eu só arrasto aqui para fora, ela já some. Se eu quiser adicionar alguma ferramenta junto, por exemplo, quero adicionar essa aqui junto ali com os pincéis. É só eu clicar e arrastar, ela já está nesse mesmo conjunto. Se eu não quero alguma ferramenta do conjunto, eu posso simplesmente arrastar aqui para fora. Seleciono ela ali, arrasto, ela já está aqui. Quero criar uma aba nova ali na organização. Eu posso pegar, por exemplo, ó, a ferramenta marionete, adicionar aqui. E se quiser adicionar alguma outra com ela, ó, coloca em cima. Quero tirar o grupo todo, ó, só ir arrastando e tirando e ele já some com aquele grupo que eu tenho aqui. Então, nesse ponto, ele acaba sendo um pouco mais editável. Naturalmente, como a gente consegue visualizar aqui, a janela de ferramentas também é um pouquinho mais ampla, porém quase todas elas têm correlação aqui com as do Illustrator, tá? As abas superiores também têm bastante similaridade. Por exemplo, em arquivo estão todas as ações relacionadas a arquivo. Então, aqui abro um novo, consigo abrir algum que já existe ou que está salvo na nuvem, salvar meu arquivo, importar arquivos aqui para dentro, como JPEG ou outros vetores para compor esse projeto. Por aqui eu posso exportar para a internet, para o WordPress, isso é legal, exportar para janelas de encaixe, publicar em PDF, cuidar da impressão, propriedades do documento. Essa parte de finalização de arquivo no CorelDRAW dá a impressão de ser um pouco mais avançado por ele ser muito mais compacto, ou seja, tudo muito mais junto e uniforme. Porém, a gente não pode esquecer que muita coisa nesse universo foi criada pela Adobe, por exemplo, PDF, EPS, tudo isso são arquivos da própria Adobe. Do outro modo, também o Illustrator ele acaba atribuindo dentro dele alguns recursos que na Adobe a gente vai encontrar lá no InDesign e às vezes fica faltando ali dentro do Illustrator. Então, às vezes dá a impressão de estar faltando no Illustrator, mas não é essa a questão. O fato é que a Adobe ela tem muito mais resolvidas suas questões, onde é raster, onde é vetor e aonde é impressão. A integração da Adobe entre Photoshop, InDesign e Illustrator é muito forte e por vezes ela quer forçar o uso correto, ou seja, cada ferramenta para a sua ocasião. O Illustrator, como o próprio nome indica, seria para ilustrações e não para fechar grandes elementos gráficos. Isso ele quer forçar lá para o InDesigner, apesar que dá para fazer no Illustrator com um pouquinho mais de trabalho. Já na empresa Corel, a gente visualiza ali que o CorelDRAW basicamente flutua, ele não casa tão bem, os outros softwares às vezes deixam a desejar, enquanto o CorelDRAW traz muita coisa interessante. Então é um pouco diferente o formato da empresa Corel. O CorelDRAW é um grande programa, porém deixa um pouco a desejar nas outras partes. Mas as opções de arquivos basicamente são as mesmas. Então a gente tem aqui com alguns nomes diferentes, né? Salvar, procurar no Bridge. O Bridge, que é outro assunto polêmico, mas ele não é um substituto de um navegador do sistema, porque ele tem outras funções. Renomear arquivos ou salvar em múltiplos formatos, entre outras coisas que ele agiliza bastante o processo. Também está aqui salvar, salvar cópia, salvar como, o histórico da versão, salvar modelos, pesquisar na Adobe Stock, inserir, que aqui é a mesma coisa que importar.
Então, para trazer imagens aqui dentro, eu sempre vou precisar desse inserir, inclusive o atalho é o mesmo. Gerar vetores com a inteligência artificial. Daí aqui a gente tem as partes de integração, então, ó, convidar para editar, compartilhar para revisão, sim, eu posso mandar o arquivo quase como se fosse um PDF online, onde a pessoa pode anotar e conversar por ali, puxar novas funções através de script e configurações do arquivo, impressão, tá tudo aqui também. Muda um pouquinho a forma de trabalho, em algumas partes ele também vai ser bem mais dinâmico do que o Illustrator para várias ocasiões. Aqui no editar que a gente tem as funções mais simples, como desfazer ou refazer, ou recortar, colar, todas as opções de colar estão aqui dentro. O localizar e substituir estão aqui dentro. Diferente do Corel, ele traz aqui algumas predefinições nessa janela, né, do nivelador de transparência, impressão, mas também está aqui as preferências e configurações de atalho. Ó, refazer, trazer, recortar, duplicar, clonar, tá por aqui. Tipos de seleções, localizar e executar, etapa e repetir. Então, lá no Illustrator ele tem mais funções que a gente vai ver mais aqui para frente. O exibir também tem bastante similaridades, lá no Illustrator agrega um pouco mais funções, aqui é um pouco mais dividido. Então a gente tem aqui desde do aramado, que vai estar aqui no exibir também, aqui já vai estar como visualização de pixel ou pelo contornar também. Contornar a gente consegue visualizar ali, se eu fechar o pixel a gente já visualiza corretamente. Então vai ter bastante similaridade, muitas vezes muda a nomenclatura. Isso, eu não entendo nada, mas até aí tá tudo igual. Não, é bem diferente. Uns 80%, 70% talvez realmente é igual, mas o resto é bem diferente. Aqui a gente tem a janela de layout, onde a gente pode inserir páginas. Eu quero 3 páginas, ó. E ele adiciona aqui por baixo as páginas. A gente pode renomear, organizar e trabalhar os layouts. Isso lá no Illustrator ele é bem diferente. Lá a gente vai tratar como pranchetas e a gente consegue visualizar dentro do mesmo layout sem precisar ficar navegando em páginas. O Illustrator não fica com essa cara, digamos, de Excel e por vezes acaba ficando um pouco mais bagunçado se você não se organizar, porém ao mesmo tempo também é bem mais livre para você soltar, é muito mais dinâmico para você trabalhar, porque tá tudo na mesma tela. Se organiza na janela prancheta, tá aqui ó. Pranchetas é aqui que a gente vai organizar. Então todas as informações só para criar, eu clico aqui ó, já crio uma nova prancheta, posso criar quantos eu preciso e se eu quero copiar para a próxima eu posso trazer para cá. Naturalmente eu posso movimentar isso aí ó, com essa ferramenta aqui ó, Shift O, que eu posso reorganizar e naturalmente eu posso também mudar o tamanho, ó, clicando aqui, definir qual é o tamanho que eu quero, aqui está em pixels, né, se eu quero horizontal, vertical e outras configurações. Porém, fica tudo na mesma tela, que eu posso fazer e selecionar, ó, fazer do jeito que eu preciso. Lembrando que diferente do Corel, o Illustrator ele não é necessariamente feito para criar páginas, a gente cria nele, mas ele não foi feito para isso. Então, muito mais similar com o Corel será o InDesign nessa página de criar livros, catálogos e tudo mais. Apesar que eu mesmo sou muito teimoso e faço muito isso dentro do Illustrator, utilizando ele, digamos, da forma que ele não foi projetado para ser feito. Você sempre faz errado, meu filho. Eu insisto, mas você é teimoso. Mãe, posso gravar? Deixa eu dar uma paradinha aqui para esclarecer algumas coisas, porque eu realmente me emociono mexendo com o CorelDRAW, porque ele foi o primeiro programa que eu utilizei, ele que me botou no mercado de design. Inclusive, eu não tô com ele instalado na minha máquina, se você reparar é um trial, porque eu não tenho o Corel há anos instalado, então pode ser sim que algumas coisas ainda estejam naquele meu pensamento de mais de 10 anos atrás, quando eu fiz essa migração, e com certeza ele sofreu grandes alterações. Então eu estou revisitando o Corel depois de bastante tempo, então pode ter sim algumas alterações que eu não conheço. Eu fiz alguns layouts nele antes de gravar esse vídeo para refrescar minha memória de uso dele. Ele me parece bem parecido com o que eu utilizava ele há muito tempo atrás. Na verdade, tudo continua ali e eu não vejo muitas outras alterações. Mas claro, reforçando, eu não sou um especialista em Corel porque faz tempo que eu não utilizo ele e eu não estou acompanhando cada atualização. Então esse meu review ele é bem superficial nos contextos principais do programa. Sim, porque os contextos principais do Illustrator já estavam lá há 10, 15 anos atrás e no Corel também. Afinal de contas, ambos os programas já são quase quarentão. Uma das coisas que é bem diferente é a questão da organização, né? Que as janelas aqui a gente basicamente altera elas por aqui. A gente consegue adicionar outras janelas aqui. Eu quero a janela de comentários, consigo adicionar ali, consigo remover. Se eu abrir por aqui também, eu quero abrir janelas das páginas.
Eu consigo abrir ele ali, porém eu não consigo movimentar ele aqui facilmente. Aqui na questão da janela a gente tem basicamente aqui, ó, fechar e abrir novamente e a navegação deles aqui. Além dessas separações superiores que a gente precisa estar alterando por aqui. O Illustrator por si só ele costuma ser muito mais livre e personalizável nessa questão. As janelas podem estar soltas e, por exemplo, a gente tem essas duas aqui que eu consigo clicar. Se eu clicar e arrastar, eu consigo separar elas. Inclusive, modelar, ó, eu quero ela aqui embaixo, ó, vai aparecer uma linha aqui embaixo. Apareceu, se eu soltar, ele já está encaixado aqui. Então eu consigo adaptar essas linhas, deixar do tamanho que eu preciso. Ah, eu não quero que a camada esteja ali, esteja junto aqui com a prancheta. Ó, vou jogar aqui dentro, ó. Ele já joga ali. Então ele é muito mais adaptável para diversos layouts. Na verdade, ele trabalha com diversos layouts ali dentro. Ele já traz por padrão diversas presetagens de layout e você pode criar os seus. Então se eu clicar, por exemplo, ó, ou nessa janelinha, isso aqui são tudo layouts, que são um atalho para essa parte aqui, ó, em janela, ó, lá em cima, ó, a gente tem alguns espaços de trabalhos pré-definidos, para automação, para layout, para pintura, para tipografia, ó, para trabalhar com o texto. Vou abrir por aqui, ó. Tipografia. Ele já altera todas as janelas mais relacionadas a tipografias, ó, estilos de caractere. Então ele já vai adaptando para minha necessidade. E eu posso naturalmente criar esses layouts. Eu posso abrir um novo espaço de trabalho e ali dentro configurar com as janelas que eu acho útil para aquele fluxo, para o meu fluxo. Isso agiliza muito a sua rotina. Eu sei que o Corel também deixa personalizar, mas não tão pontualmente, não tão livre. Mas voltando aqui para o Corel, além da aba Layout, a gente tem a aba Objeto, onde a gente tem as funções para mexer nos nossos objetos, como o Power Clip, a parte de simetria, cópias, os alinhamentos. E boa parte das opções do objeto do Corel também vão estar na aba de objeto do Illustrator. Uma ou outra estará em outra aba. Então, se eu visualizar aqui, ó, tem as abas de transformar, girar, tal, alinhamento, está aqui, a parte de agrupamento, o expandir. E quando a gente fala expandir, essa é uma das questões que tira o sono de muita gente que está vindo do Corel para o Illustrator. O Illustrator tem essas duas setinhas aqui, que teoricamente são relacionadas a essas duas aqui. Porém, tem uma grande diferença. Eu vou criar um quadrado. A ferramenta seleção ela é bem similar, ou seja, para eu mexer, escalonar, reposicionar. Aqui no Corel eu tenho que clicar para rotacionar. Aqui no Illustrator é bem similar. Estou com esse quadrado, vou jogar aqui para fora. Ó. Consigo escalonar, reposicionar. Rotacional não preciso clicar ali, é só afastar um pouquinho aqui o mouse, ó, ele já está ali. E tem essa função aqui, ó, que é arredondar os cantos, que quando a gente fala de Corel, eu precisaria desse carinha aqui, ó, arredondar os cantos, pegar ali no canto. A ferramenta forma do Illustrator, ele serve tanto para arredondar os cantos, quanto para mexer nos pontos, os vértices no caso. Porém, aqui no Corel, obrigatoriamente eu preciso converter em curva. Ou seja, se eu quero mexer nos pontos de uma forma, eu vou ter que utilizar o Ctrl Q. Dessa forma, ele converte em curva e eu tenho ali acesso ao Bezier, né? Todas as curvaturas e tudo mais. Acontece que, de modo geral, o Illustrator trabalha sempre de forma mais livre. A expansão, que é esse converter em curva do Corel, lá já é feita para as formas básicas. Então, se eu utilizar esse cara aqui e clicar, eu também consigo arredondar os cantos. Eu consigo com as duas setas, essa é uma função nata de ambas as ferramentas, porém com essa outra eu consigo selecionar os pontos e mexer com o Bezier. Então você não precisa converter em curva para mexer nos pontos. Ah, Cris, mas se não precisa, então pra que eu vou usar isso? É, mãe, é que daí entra outras funções. Entra, por exemplo, se eu tenho um texto e eu quero mexer nos pontinhos, daí eu vou precisar expandir. Isso mesmo, ó, vou botar aqui, ó, letra C de Cris. Vou crescer. Se eu pegar a ferramenta de seleção, ele pega a fonte, porém eu não consigo mexer nos pontos. Para isso eu preciso converter em curva, que aqui tem algumas formas, mas nesse momento estamos falando de expandir. Ó. Ele já pergunta o que eu quero expandir o objeto e o preenchimento, que é a cor. Agora eu consigo mexer os pontos. Mas tenha em mente que não será um problema real se você criar forma e converter em curva. Só é um trabalho desnecessário porque ele não vai fazer absolutamente nada, porque já está feito. E aqui dentro de objeto também vamos ter a aba de formato, né? Que a gente tem soldar, aparar, intersecção, todos esses carinhas aqui. Que nada mais é do que a operação booleana. Basicamente é o princípio de qualquer software vetorial e claro que tem lá no Illustrator. Só que aqui não estará em objeto porque ele tem uma janela própria. Que a gente pode encontrar e ele chama Pathfinder. É esse carinha aí, ó. A gente consegue encontrar até os ícones são similares. Os nomes dá para identificar, ó, Onir, menos frente, intersecção, excluir, são diferentes, mas não completamente diferentes, né? Então, ó, soldar, aparar, intersecção,
menos verso, menos frente. E a gente cai na nossa próxima janela, que é efeitos. Aqui vai ter bastante diferenças. Uma das ocasiões é que o Corel traz bem mais recursos raster, ou seja, relacionados a Photoshop, para dentro do Corel do que o Illustrator. Isso porque a Adobe quer que você faça a parte de raster lá no Photoshop e integre os dois. Eles funcionam muito bem juntos. Funcionam tão bem que se a gente vier em efeitos, a gente vai visualizar que muitos efeitos são exatamente os mesmos do Photoshop para que você possa fazer essa integração. Então você manda para lá já com o efeito e aplicar e trabalha nele, traz de volta e tudo funciona perfeitamente bem. Também temos efeitos vetoriais como os próprios efeitos tridimensionais. E também estão aqui no Corel, em compensação outras coisas, como por exemplo envelope, contorno, outros efeitos. Aqui no Illustrator são considerados partes do objeto, então a gente vai ter aqui também a distorção de envelope, caminho. E essa falta de conexão com o Photoshop fica tão claro que tem até uma aba só de bitmap, ou seja, raster, que é essa aba aqui. Porém, diversas opções aqui dentro, como converter em bitmap e tudo mais, também estão disponíveis lá no Illustrator, que a gente encontra dentro da própria janela objeto, como rasterizar. É basicamente o mesmo princípio, onde você pode converter em imagem raster. E é claro, quando a gente fala de vetor, a gente está falando de texto. As ferramentas vetoriais são melhores para trabalhar com texto. Afinal de contas, TTF, OTF, todos esses arquivos são arquivos vetoriais. E é por isso que tem que ter uma aba só para texto. Ó. A gente consegue trabalhar toda a parte de capitulação, guias, colunas, glifos. Sim, isso também está disponível lá no Illustrator, talvez até de forma um pouquinho mais ampla. Mas aqui não chama de texto, chamamos de tipo. Ó. Então tem tudo aqui, ó, glifos, localizar, criar contorno, marcação e numeração. Pensou em texto, ele vai estar ali. Essa parte de tabela é um pouco mais interessante aqui no Corel, mas sim, a gente consegue definir as áreas de texto e dividir por colunas, blocos e linhas lá no Illustrator. Mas não tão com cara de tabela. Aqui em ferramentas a gente tem as personalizações, onde a gente consegue trabalhar tudo que a gente precisa alterar, paleta de cores, tudo mais. Ferramentas de gerenciamento de cor, tanto padrões quanto documento, que também vão estar disponíveis lá no Illustrator, mas em abas diferentes, porque aqui a gente não tem a aba de ferramentas. Então aqui editar, lembra que a gente falou que tinha algumas coisas? Tem bastante coisa, como por exemplo a configuração de cores, ó, onde eu posso decidir quais padrões de cores que eu vou utilizar. Por fim, todas as janelas e o painel de ajudas, que aqui também estará disponível. Todas as janelas, com a diferença que o painel de janelas aqui do Illustrator você vai utilizar o tempo todo, porque tem muitos recursos que você depende de janelas. Como Pathfinder, que é a operação booleana, aquele esquema de somar ou dividir ou tirar a parte da frente de uma forma com relação à outra. E a abinha de ajuda aqui para finalizar. Aqui no Corel, clicando no botão do meio do mouse eu consigo arrastar e arrastando aqui ele consegue aproximar. Atalho também H para mão e Z para o zoom, que vai funcionar igual. Botão no meio do mouse, rodando ele vai para cima e para baixo. Com H eu consigo pegar a mão, com Z eu pego ali o zoom para focar numa área. A diferença é que com o Alt aqui eu consigo inverter a ação. O Alt sempre vai ser para inverter a ação aqui no Illustrator. Não sei se você reparou, mas tem mais similaridades do que diferenças. O que muda basicamente é uma linguagem. Aí vem aquele papo de qual é melhor, quem imitou quem. Na verdade, é que os softwares são muito similares. 70%, 80% vão ser iguais. Similares, sim. Muitas das suas ferramentas são conceitos até mais antigos do que a computação gráfica. Mas é claro que cada um passa por um desenvolvimento e tem variações dessas ferramentas que criam novas ferramentas que talvez uma seja melhor do que a outra. E nesse momento eu vou mostrar umas 3 ferramentas que eu acho bem importantes do Illustrator, que eu sei que não tem similar no CorelDRAW. Dá para você fazer, mas com outros passos, outros processos que dá um pouquinho mais trabalho e essas ferramentas realmente mudam o jogo aqui no Illustrator. Então, ó, vou pegar um quadrado aqui, por aqui eu mudo a cor, ó, vermelho. Vou pegar aqui a ferramenta seleção direta, arredonda aqui e vou rotacionar esse cara. Vou copiar ele, Ctrl C, Ctrl F, eu colo em cima e vou rotacionar ali, ó. Então eu estou fazendo a base do coração, porém eu tenho formas a mais. Aqui no Illustrator a gente tem uma ferramenta que chama construtor de forma. Ela permite que a gente trabalhe aquela questão de soldar, subtrair, tudo clicando em cima com diversas formas ao mesmo tempo. É esse cara aqui, ó. Então eu quero manter aqui a base do coração, ele já criou, e o que eu quero apagar, eu seguro o Alt e em cima. Aí está, ó. Feito, bonito, cheiroso. Uma delicinha. Outro cara eu gosto de utilizar com o pincel. Então eu vou criar uma forma aqui, ó, aqui e aqui, ó. Sim, eu desenhei linhas soltas, sem muita conexão, e agora eu quero pintar elas e criar as formas. Para isso eu vou selecionar aqui e vou pegar essa ferramenta aqui, ó. Pintura em tempo real, que trabalha diretamente com a janela Amostras, que é esse cara aqui, para me dar cor. Vou escolher uma cor ali, pode ser, ó, amarelo, clico, ele diz que vai ser inserido em tempo real, ó, já pintei ali.
Aqui, 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 ó, pintei tudo. Agora eu tenho que ajustar as linhas, tá? Para isso eu vou selecionar esse cara aqui, ó, pintura real, clico aqui na linha, dou um delete e já apago ali. Essa eu quero, essa eu não quero, essa eu não quero. E aí criei rapidamente meu carinha, com poucos traços e tudo pronto. Eu ainda posso, claro, pegar ele, vir aqui, ó, em pintura real, que ele é a base, expandir. E dessa forma ele tem os shapes montados, ó, como se eu tivesse desenhado ponto a ponto. Vai dizer, é uma mão na roda. E ainda tem esse carinha aqui, ó, largura, onde eu posso pegar um ponto, por exemplo, ó, aqui na boca e trabalhar as espessuras, ó. Controle total sobre a espessura de cada uma das linhas. São recursos bem interessantes, assim como o Corel também tem alguns recursos que o Illustrator não traz. São particularidades dos programas e a gente tem que conviver com eles e utilizar o que cada um nos oferece de melhor. Um dos grandes tabus do Illustrator é a aba Camadas. Sim, que ele permite organizar e deixar o projeto muito mais maleável, editável, porque você sabe onde está cada uma das coisas. Ele basicamente divide por camadas e subcamadas. Dentro das subcamadas podem ter grupos e tudo mais. O curioso é que o Corel também tem camadas. O que acontece é que os usuários não têm o hábito de utilizar. Sim, ela está aqui, ó, na aba Objetos. Aqui você consegue visualizar as camadas, organizar e inclusive criar novas camadas para visualizar o que tem dentro de cada uma. Aqui você entra na página para conseguir organizar e aqui nas propriedades, ó, camada, nova camada, eu consigo ir adicionando as camadas e levar de uma camada para outra as subcamadas, exatamente igual ao Illustrator. Mas mesmo assim eu vejo que é uma das coisas que mais complica o usuário do Corel que vai para o Illustrator é entender como funcionam essas camadas dentro do Illustrator, porque ele não tem o hábito de criar no Corel. Mas daí que vem a boa nova. Inicialmente, em primeira instância, trate exatamente como CorelDRAW, ignore essa janela. Mas, sinceramente, isso por um curto espaço de tempo, porque as camadas são vida, elas ajudam a organizar e facilitam muito a navegação e alterações dentro do projeto. Toma juízo, rapá! E é claro, se você já assistiu até aqui, não esquece de deixar o like, se inscrever, acionar o sininho e se aprofundando ainda mais no Illustrator. Já estou deixando aqui alguns links para você continuar os seus estudos. Valeu, bichão! Eu te adoro!